Deus? Amém. Graças a Deus. Vamos ler aqui na minha versão, diz assim, ó. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar esperança e um futuro. Juntamente com esse texto, abra comigo, por gentileza, no Evangelho de Mateus. Evangelho, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 6, verso de número 10. Vamos ler um pequeno trecho da oração mais conhecida por todos nós. Vamos ler só o verso de número 10. O verso de número 10, do capítulo número 6 do Evangelho de Mateus, vai dizer assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olhando novamente, peço que os irmãos leiam comigo esse trecho. Verso de número 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, lemos a tua palavra nessa noite e sabemos, meu Deus, que ela é a verdade, que ela é a palavra que nos transforma, é ela, meu Deus amado, quem tira a nós do poço, quem traz vida à nossa vida, é ela, meu Deus amado, que transforma não só o corpo, mas a alma, é ela quem traz o Espírito do Senhor, que nos aviva. Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha transformar a nossa vida, que venhamos, meu Deus, ser limpos pela tua palavra, que venhamos ser reanimados, reavivados pela tua palavra, que possamos sair daqui cheios do teu Espírito Santo, para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Quem pode, senta dando glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Deixa marcadinho na sua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Nós vamos voltar a esse capítulo para que a gente possa entender melhor o tema da nossa mensagem. O tema da mensagem de hoje é algo que o Espírito de Deus colocou no meu coração algumas semanas atrás, durante uma reunião que eu faço no meu trabalho semanalmente, para falar da palavra de Deus com alguns companheiros. E ali nasceu esse tema, que na hora mexeu muito com o meu coração, foi tanto quanto um tema complexo, que eu não entendi muito bem, mas que após isso o Espírito Santo foi ministrando no meu coração e eu pude entender o que Deus quis dizer. Talvez quando eu disser o tema aqui para você, você vai olhar assim, mas como isso é possível? E o tema da mensagem de hoje eu queria que você guardasse é o seguinte: quando Deus não corresponde às nossas expectativas. E quando Deus falou isso no meu coração, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: isso é possível? E ele disse: é possível. E ali eu fiquei raciocinando como seria possível Deus não corresponder à minha expectativa. E demorei muito tempo para entender isso, até que o Espírito Santo de Deus me entregou a mensagem. E eu gostaria de, para ajudar a entender o contexto, que os irmãos prestassem um pouquinho de atenção. Vou pegar emprestada a atenção dos irmãos pelas próximas 2h30, brincadeira, pelos próximos minutos, para que a gente possa entender o que quer dizer essa mensagem. E por isso, eu vou precisar usar o capítulo número 29 do livro de Jeremias, porque ali vai falar a respeito do povo de Deus. E nós somos o povo de Deus. E aí, aqui a gente vai conseguir tirar uma experiência que aquele povo viveu, que talvez você esteja vivendo também. Porque eu estava vivendo essa experiência. Eu não sabia, mas eu estava vivendo essa experiência. Então, eu queria que você deixasse guardadinho aí, Jeremias capítulo 29, daqui a pouquinho a gente vai voltar ali. A palavra expectativa, quando a gente fala de expectativa, eu queria que você entendesse que é algo que a gente espera que vai acontecer. Quando a gente coloca algo, né, nas mãos do Senhor e a gente espera que vai acontecer, isso cria uma expectativa. Quando você espera que algo vai acontecer na tua vida, no teu trabalho, quando você espera que o seu patrão vai te promover, quando você espera que vai aumentar o seu salário, quando você espera que alguém na sua casa vai ser convertido, vai ser abençoado, quando você tem uma esperança de alguma coisa, uma expectativa de algo, isso é o que quer dizer essa palavra, é esperar, é criar uma expectativa de que algo vai acontecer.
Mas quando isso não acontece, cria-se um sentimento. E esse sentimento se chama frustração, desilusão. Você fica frustrado quando aquilo que você tanto esperou não aconteceu. Quando aquilo que você criou uma expectativa muito grande, crendo que iria acontecer, mas não aconteceu. E ali cria-se um sentimento chamado frustração, e você não entende o que está acontecendo, porque a expectativa era muito grande. Você tinha certeza que podia acontecer. Parecia que ia acontecer, mas não aconteceu. Por que isso acontece? É isso que eu queria ajudar os irmãos a entender nessa noite. O livro de Jeremias, capítulo de número 29, está falando a respeito de um acontecimento. Jeremias, quando escreveu esse capítulo, ele escreveu para o povo no momento em que eles estavam no cativeiro babilônico. Então eu queria que os irmãos guardassem isso. Quando Jeremias escreveu o capítulo de número 29, o povo já estava na Babilônia. O templo já havia sido destruído, os muros de Jerusalém já haviam sido destruídos, toda a cidade já havia sido queimada, eles já haviam perdido parentes próximos, eles haviam sofrido perdas terríveis. Tudo aquilo que eles esperavam que aconteceria não aconteceu conforme eles esperavam, deu tudo errado na vida deles, e agora eles estavam vivendo numa terra estrangeira, levados como escravos, levados como servos de um povo que eles não conheciam, numa terra muito distante. Não é uma terra como daqui ali, que você consegue qualquer dia voltar para visitar, não era possível, era muito longe, e ali eles estavam debaixo de servidão novamente, vendo um povo que adorava outros deuses, com uma outra cultura. Eles não tinham expectativa de melhora, eles não tinham a partir daquele momento uma esperança de que algo pudesse melhorar, porque tudo já havia piorado da pior forma possível. E quando de repente Jeremias, que já era um profeta naquele povo há muito tempo, e nós sabemos que ele já vinha profetizando, dizendo que se o povo não se arrependesse, aquilo ia acontecer. E aconteceu, e a partir daquele momento, eles começam a acreditar que realmente Jeremias falava da parte de Deus, porque até então, tudo que ele dizia que ia acontecer não tinha acontecido, mas a partir de agora aconteceu conforme ele tinha dito. Então as pessoas começam a crer que Jeremias vinha da parte do Senhor, e ele escreve o capítulo de número 29, quando o povo já está lá, cativo, na Babilônia, sofrendo, sem expectativa, totalmente sem esperança. E olha que incrível, porque quando você entende isso, o capítulo de número 29, quando você chega no verso de número 11, fica um tanto quanto estranho, e para de fazer sentido, porque no capítulo de número 29, verso de número 11, eu vou ler novamente para os irmãos, olha o que o Senhor está dizendo: porque sou eu que conheço os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E quando Deus ele fala isso, aquele povo estava vivendo o pior momento possível. Estava parecendo que estava tudo invertido. Não fazia sentido ouvir do Senhor que Ele tinha algo extraordinário para a vida daquele povo, que tudo estava nas mãos dele, que o Senhor tinha um futuro de esperança, de expectativa, de planos abençoados para aquele povo. Ele queria dar esperança para aquele povo. Não fazia sentido Deus falar isso para o povo no pior momento da vida deles, quando tudo já havia dado errado. Mas como assim? Sabe o que estava acontecendo aqui? Por que o povo estava frustrado? Porque aquele povo, ele começou a acreditar naquela época e criar uma expectativa de Deus, de algo que Deus nunca prometeu. Eles começaram a colocar uma expectativa em Deus que Deus não estava falando, porque eles acreditavam em falsos profetas. E quando Jeremias dizia: se arrependa, senão a casa vai cair, se arrependa, senão a Babilônia vai vir, outros profetas estavam dizendo: está tudo bem, Deus vai abençoar a sua vida, vai dar tudo certo, você está no caminho certo, continua fazendo o que você está fazendo, vai dar certo. Enquanto tinham profetas, eles estavam acreditando nisso. Você sabe por quê? Porque era mais fácil acreditar nisso. É mais fácil acreditar numa palavra de bênção do que numa palavra de correção. E aquele povo estava confortável, porque a palavra que vinha dos falsos profetas era a palavra de bênção, mas eles estavam fazendo tudo errado. E ali eles começam a se frustrar com o Senhor. Mas a culpa não era de Deus. A frustração deles não era porque Deus havia agido de forma diferente ou de forma errada. Não, a frustração deles porque eles criaram uma expectativa que não existia. Eles criaram uma expectativa em Deus de algo que Deus nunca prometeu. E isso é muito perigoso,
A gente vai entender em Isaías, capítulo número 46, verso número 9, verso número 10, vai dizer assim: lembre-se das coisas passadas, porque eu sou Deus e não há outro como eu. Lembre-se disso, eu sou um Deus que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade torno conhecidas as coisas que ainda não sucederam, e digo: meu propósito será firme e farei toda a minha vontade. Quando Deus ele escreve isso através do livro de Isaías, ele está falando isso muito antes de acontecer, há 200 anos, faltando 200 anos para acontecer o cativeiro babilônico, e Deus já estava dizendo que ia acontecer com aquele povo no futuro, e que quando acontecesse aquilo, ele estava dizendo: é a minha mão que está te sustentando. Você pode pensar que o que está acontecendo na tua vida é algo horrível, algo terrível, mas sou eu quem estou falando, sou eu quem estou fazendo, sou eu quem estou no controle, eu estou te corrigindo. Ele estava olhando para aquele povo e dizendo: quando isso vier a acontecer, não fica desanimado, desacreditado, com as suas expectativas frustradas, achando que eu não sou Deus, porque eu sou Deus, o Deus da antiguidade. Eu continuo controlando, sou eu que te levei até lá, e sou eu que vou te tirar. Meu irmão, se na tua vida hoje você está vivendo uma situação, que você está vivendo uma frustração com Deus, não fica desanimado não fica triste não. Você sabe por causa de quê? Porque Deus é quem controla a tua vida. E se Ele te colocou nessa situação, quem vai te tirar de lá é Ele. Continue confiando, continue crendo. Ah, mas não aconteceu conforme eu queria. Não, meu querido, não vai ser conforme você quer, vai ser conforme Deus quer. Em Mateus capítulo número 6, verso número 10, nós lemos aqui que a oração do Pai Nosso, ela vai dizer: seja feita a tua vontade. Quando você pega a tua vida, meu irmão, e entrega a tua vida nas mãos de uma outra pessoa, para que ela faça a vontade dela e não a tua, você vai passar a viver aquilo que você não quer viver, porque não é a tua vontade, é dele. Naturalmente, meu irmão, você vai se encontrar em lugares que você não queria estar. Você vai se encontrar vivendo algo que você nunca planejou, porque você pegou o seu planejamento e entregou na mão de outra pessoa. Mas essa outra pessoa é o Deus Todo-Poderoso que realizou. E quando ele diz que o justo viverá pela fé, ele está dizendo porque você tem que crer que ele está no controle. Você tem que crer que ainda que pareça estar tudo dando errado, ele está no controle. E se ele te colocou no lugar onde você não quer estar hoje, é ele quem vai te tirar de lá. Fica tranquilo. Não precisa deixar o seu coração sofrendo não. Fica tranquilo. Porque quem está no controle da tua vida é Deus. Meu irmão, quando a gente fala a respeito disso, e esse versículo de Isaías, capítulo número 46, verso 9 e 10, eu acho extraordinário, porque é um versículo que ele fala a respeito da soberania de Deus, ele fala a respeito da onipresença de Deus, da onipotência de Deus, da onisciência do Senhor, porque Deus ele simplesmente está dizendo: daqui a 10 anos, eu sei o que vai acontecer na tua vida, você não sabe, mas eu sei, Deus estou no controle. Amanhã você não sabe o que vai acontecer na tua vida, mas eu sei, eu estou no controle. Ele está dizendo: eu sou o Deus que anuncia o fim desde o princípio. Ele já estava anunciando o que ia acontecer com aquele povo, mas ainda faltavam 200 anos para acontecer, mas ele já estava anunciando, dizendo: quando esse tempo chegar, lembre-se dessa palavra, leia essa palavra, e lembre-se de quem eu sou na vida de vocês, porque eu estarei no controle da vida de vocês. Aquele povo estava lá frustrado, desanimado, sem expectativa. E agora? O que vai ser? Agora, perdi minha família, perdi minha casa, perdi meu emprego, não sei o que eu vou fazer da vida. Aí sabe o que Deus fala para eles? Eu queria ler com você, Jeremias capítulo número 29, verso número 4. Abre aí na sua Bíblia. Jeremias capítulo número 29, verso número 4. Deus olha para aquele povo frustrado, desanimado, achando que deu tudo errado, querendo desistir da vida, porque não conseguiu aquilo que planejou, porque as coisas não aconteceram conforme queria, achando que nada mais vai dar certo. Lá em cativeiro babilônico, esquecido, achando que estava esquecido. Aí Deus olha para aquele povo e diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos no cativeiro, a quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Olha no verso 5. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins
e comei do seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os nossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhas e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. E orai ao Senhor, para que a sua paz vós tereis paz. Deus está pegando aquele povo que está querendo desistir da vida porque uma coisa não deu certo, porque parece que deu tudo errado, e está dizendo assim: olha, povo meu, levanta a tua cabeça, é hora agora de você seguir em frente, porque o que aconteceu já foi, você está no lugar onde você não quer, e daí? Dane-se, eu estou na sua vida, eu controlo a tua vida. Levanta a tua cabeça, se tenha casamento, construa uma casa, arruma um emprego, olha para frente, para de olhar para trás, porque o que já passou, passou. A partir de agora, eu vou prosperar a tua vida onde você está. É o ambiente que faz o crente, é o crente que faz o ambiente. Deus começa a prosperar na vida daquele povo, aonde o povo estava. Ah, mas é Babilônia, é o lugar mais cruel do mundo naquela época. Não importa, Deus prosperou na vida daquele povo onde ele estava, porque ele é Deus poderoso. Sabe quem estava na Babilônia, meu irmão? Daniel. Extraordinário foi a vida de Daniel naquele lugar. Ele prosperou naquele lugar, ele viveu milagres naquele lugar, ele viveu experiências extraordinárias com Deus naquele lugar. Mas se ele estivesse em Jerusalém, onde ele queria estar, provavelmente nada disso aconteceria. Ele estava vivendo o que não queria viver. Ele estava vivendo junto de pessoas que não queria viver junto daquelas pessoas. Ele estava onde ele não queria estar. Mas ele continuou confiando em Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. E ele continuou crendo que Deus era na vida deles. E ali ele viveu o extraordinário de Deus. Vergonha, aonde você está? Talvez você esteja olhando a sua situação hoje e dizendo: eu não queria estar vivendo isso. Mas é ali que Deus vai fazer o extraordinário na tua vida. Creia. Na Babilônia, meu irmão, tinha 3 jovenzinhos chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. E ali eles viveram o extraordinário de Deus. A Bíblia diz que em determinado momento, por conta da fidelidade deles a Deus, o imperador lá, o Nabucodonosor, quis jogar eles dentro de uma fornalha. E que a fornalha era tão quente que os guardas que foram jogar eles pegavam fogo e morreram. Mas a Bíblia diz que quando eles estavam lá dentro, Nabucodonosor olha e diz assim: ué, não era para ser 3, mas eu estou vendo 4. E o quarto parece um filho do homem. O quarto, ele é diferente. O quarto parece que está protegendo os outros 3. E quando Nabucodonosor tira aqueles 3 jovens de lá, meu irmão, eles não tinham pegado fogo, o chinelo não tinha pego fogo, a roupa não tinha pego fogo, o cabelo não tinha pego fogo, eles estavam intactos. O extraordinário de Deus aconteceu na vida daqueles jovens no momento mais terrível e mais difícil que eles estavam vivendo. Mas às vezes a gente, como crente, está vivendo um momento complicado, que nem tão complicado assim, a gente multiplica as coisas, né? A gente faz ficar mais complicado ainda. E aí fica assim: ah, meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? Cadê o Senhor? Parece que o Senhor não me ouve mais. Eu pedi banana, o Senhor me deu uma maçã, eu não gosto de maçã. Eu pedi uma coisa, o Senhor me deu outra, e agora? O que vai acontecer? A gente começa a reclamar, a resmungar. Mas a gente não consegue perceber que a mão de Deus está operando na nossa vida o tempo todo. É a mão de Deus operando na tua vida, meu irmão. Ah, mas está difícil, eu sei que está difícil, sabe por quê? Porque nunca foi fácil. E não vai ser hoje fácil, não vai ser amanhã fácil, vai continuar sendo difícil. Não adianta eu virar para o irmão e dizer assim: vai orando aí que semana que vem vai ser tudo fácil. Não vai não. Porque a partir do momento que você começar a amadurecer na fé, você vai começar a subir de nível. E Deus vai começar a trabalhar na sua vida em níveis mais profundos. E você vai enfrentar dificuldades mais profundas. Aí você vai olhar para as outras que você achava que era difícil, vai ver que na verdade era fácil. Porque a partir de agora você tem mais intimidade com o Senhor. A partir de agora você está pronto para enfrentar batalhas maiores na tua vida. A partir de agora Deus está pronto para trabalhar em coisas maiores na tua vida. Porque é assim que Deus trabalha, a gente não entende às vezes.
Eu estava vivendo isso há pouco tempo, eu não entendia o que estava acontecendo. Mas eu oro, eu estou jejuando, eu subo um monte, eu faço, aconteço, mas não dá, não acontece. Aí foi preciso Deus falar assim, mas não é do teu jeito, é do meu. Sou eu que estou no controle da tua vida. Eu continuo ouvindo a tua oração, mas na tua oração está dizendo, seja feita a tua vontade. Então eu estou fazendo. Você não pediu ao Senhor para fazer a vontade dele? Ele está fazendo. Ele está fazendo, mas a gente cria algumas expectativas, às vezes, que não existem. Só existe na nossa cabeça. E aí as coisas não acontecem conforme a gente queria, igual o filho mimado. E aí a gente começa a se frustrar com a situação. Porque não foi conforme a gente queria daquele jeito. Já viu criança derracenta? Quando chega, eu não quero assim. A água tem que estar aqui. Aí se você der a água aqui, eu não quero mais. Criança faz isso, não vou beber também. Às vezes a gente faz isso. Mas porque a gente cria uma expectativa que não existe, só na nossa cabeça. E como eu posso saber disso? Quando nós criamos expectativas e ao invés de colocá-las no agir de Deus, nós colocamos as expectativas no nosso próprio desejo. A gente pega uma situação, um problema e entregamos nas mãos de Deus. Mas a gente não cria uma expectativa no agir dele. A gente cria uma expectativa naquilo que a gente quer que aconteça. Isso é muito perigoso. Como que eu posso me frustrar então? Existem 3 formas da gente se frustrar com o Senhor. A primeira delas é, ao invés de colocar a sua expectativa no agir de Deus, colocar no seu próprio desejo. E como isso acontece? Vou dar um exemplo clássico. O irmão está desempregado. Aí ele ora ao Senhor e diz, Senhor, amanhã eu vou fazer uma entrevista de emprego. E quando ele acaba de orar e fala assim, não, agora eu tenho certeza, Deus vai me dar essa porta vai abrir na minha vida. Aí ele vai para a entrevista no dia seguinte, está tudo certo. Faz uma boa entrevista, o entrevistador gosta dele. Mas quando sai o resultado, o irmão não é chamado. Aí o irmão fica revoltado. Mas Senhor, eu pedi tanto, eu orei tanto ao Senhor e não fui chamado. Aí fica com raiva de Deus, fica revoltado com a vida, porque as coisas não aconteceram conforme eu queria. E agora? O que vai ser da minha vida? E agora? Eu vou continuar desempregado. Aí Deus está olhando de cima e dizendo assim, mas você não falou que era para fazer a minha vontade? Essa porta de emprego aí não era a que eu queria para você. Eu tenho uma muito melhor aqui, espera mais um pouquinho. Mas a gente não consegue entender, porque a gente não vê o que vai acontecer no futuro, mas Deus está vendo. Você pediu essa porta de emprego, mas você não viu o que tem lá dentro. Lá dentro você ia ser perseguido. Lá dentro ia acontecer A, B, C, tem companhia que ia te tirando da minha presença. Eu não quero você ali dentro. Eu quero te usar em outro lugar. Eu tenho outra porta muito melhor para você. Mas a gente não consegue entender isso, meu irmão. É nesse momento que a gente tem que demonstrar a fé que a gente tem nesse Deus. É nesse momento que você tem que olhar para o Senhor e dizer, a porta não se abriu, mas eu tenho certeza que o Senhor tem uma porta muito melhor para mim amanhã. Porque, meu irmão, portas abertas e portas fechadas, se forem abertas ou fechadas por Deus, é a mesma coisa. Porque é Ele quem está no controle. É verdade. Você pode pensar assim, eu quero tanto que o meu marido se converta, meus filhos. Aí você começa a orar e pedir ao Senhor, eu quero que meu filho se converta, eu quero que meu filho esteja na igreja comigo. Aí você diz assim, Senhor, amanhã eu vou fazer um convite para ele e eu creio que ele vai aceitar. E a partir daquele momento a sua expectativa já não está mais no agir de Deus na vida do teu filho. A tua expectativa sai em cima do convite que ele vai aceitar, que só está na sua cabeça isso. Aí você chega para o seu filho e diz assim, vamos para a igreja? Aí ele não só não vem, como ele briga com a senhora e ainda quer sair de casa. Porque só está controlando a vida dele. Aí você não entende, Senhor, eu orei tanto. E Deus está olhando lá de cima e dizendo assim, está tudo no meu controle, está nas minhas mãos. Eu vou levar o meu filho no lugar certo. Eu vou levar ele, mostrar para ele quem sou eu na vida dele. Eu vou trabalhar de uma vez por todas. Porque não é umas visitas na igreja que ele vai se converter. É o Espírito Santo de Deus quem vai converter ele. Aí você diz assim, meu
mais sujo possível, para mostrar para ele como é que é, para ele nunca mais querer voltar para lá. E ali ele vai se converter de verdade. Mas a gente não entende, porque a gente quer que aconteça do nosso jeito. A gente precisa confiar no Senhor. A gente precisa confiar mais nele. Existe outra forma de nós nos frustrarmos com Deus. E essa outra forma é nós não entendemos as promessas de Deus que é para a nossa vida. Quando a gente não entende a promessa de Deus para a nossa vida, a gente cria expectativa, meu irmão, em promessas que Deus nunca fez. E quando Ele não faz, a gente fica bravo, a gente fica revoltado, frustrado com Deus, mas Ele nunca prometeu que faria. Você quer ver uma coisa? Tem gente que fica frustrado, revoltado, porque não é rico. Senhor, mas eu sou teu servo, tão fiel há tanto tempo. E o Senhor, eu estou sempre passando a perna. Está sempre difícil para mim. E começa a criar uma frustração em cima de uma promessa que Deus nunca fez. E Deus diz, olha, eu nunca prometi isso para você. Me aponta um apóstolo que era rico. Não tinha. Todos eles passaram dificuldade, passaram necessidade. Todos eles enfrentaram dificuldade. Todos eles viveram pela fé. E era Deus que supria eles e nunca faltou nada. Mas a gente cria expectativa em cima dessas promessas. E não damos valor às promessas que Deus já fez. Promessas que o Senhor fez na tua vida. Essas promessas a gente não dá valor. Você quer ver uma coisa? Mateus capítulo número 28, verso número 20. Lá no finalzinho do livro do Evangelho de Mateus, quando Jesus está subindo aos céus, ele faz a última promessa. Ele olha para os discípulos, para todos eles diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Aleluia! Mas a gente não dá valor. Jesus está conosco todos os dias, a gente não dá valor. Essa promessa ele fez e essa promessa ele cumpre. Ficamos frustrados, velho, quando começamos a passar por diversas tribulações, dificuldades, tribulações uma em cima da outra. Quando você acha que vai terminar uma, começa a outra, e aí vem outra, é frustração em casa, é frustração no trabalho, é dificuldade, provações, ciclo de provações, ciclo de provações, e a gente não sabe o que está acontecendo, aquele turbilhão de provação, você não sabe para que lado que vai. Eu falo que crente não passa prova, crente está no concurso do Enem, não é provação, não é prova não, porque vem de todo lado, chega no trabalho é provação, chega em casa é provação, é provação, tudo. Está passando prova, a gente não entende, fica frustrado, não sabe o que está acontecendo. Nossa, meu Deus, mas é muita batalha, é muito difícil. Mas aí a gente cria uma expectativa e começa a se frustrar com o Senhor. Senhor, mas por que tanta prova? Por que tanta dificuldade? Por que tanta tribulação? Mas a gente não entende que Deus nunca prometeu que nós viveríamos uma vida sem tribulação. Não houve essa promessa, não existe essa promessa. É totalmente ao contrário. Jesus falando com os discípulos, ele vai dizer o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Aleluia. João capítulo 16, verso 33. A gente não consegue dar valor às promessas que Jesus faz na nossa vida, que Deus já tem feito na tua vida. Tiago capítulo número 1, verso número 2, vai dizer: alegrai-vos por passar por diversas tribulações, porque a tribulação, uma vez provada, uma vez aprovada, ela gera em vós perseverança. O crente precisa da tribulação, meu irmão. O crente precisa da aprovação. O crente precisa disso, porque é ali que a tua fé é testada, é ali que você se aproxima de Deus, é ali que Deus opera o extraordinário na tua vida, é ali que o milagre acontece. Você já viu cura acontecer com gente saudável? Nunca vi. Cura só vem na vida de quem? Mas tem gente que fica aborrecido porque fica doente. Mas não entende que Deus quer operar um milagre na vida dele. Quer transformar a vida dele numa vida de testemunho, numa vida de propósito. O crente precisa entender que Deus está no controle da vida dele. Eis a promessa que Deus nos fez: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E a gente não dá valor. A última forma de nós ficarmos frustrados com o Senhor é quando nós não entendemos a forma de Deus trabalhar na nossa vida. E a gente não compreende que existe uma promessa que Deus fez, que é a mais importante de todas,
com a qual ele não pode ir ao contrário. Todas as vezes que você pedir algo para a tua vida, e que esse algo que você pedir for de contra essa promessa de Deus, ele não vai fazer. Tem uma única coisa que Deus ele não pode fazer: ir contra a própria palavra. E tem uma promessa feita na vida de todo cristão, de todo crente verdadeiro, que ele jamais vai contra. Que promessa é essa, meu irmão? Lucas, capítulo de número 19, verso de número 10. Jesus ele vai dizer: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A promessa número 1 de Deus na tua vida é a salvação. Todas as vezes que você pedir algo para Deus que vai de contra a salvação que Ele tem para a tua vida, o projeto que Ele tem para a tua vida, de te manter na eternidade com Ele, Ele não vai fazer, meu irmão. E você precisa entender isso. Em 1 Timóteo, capítulo número 1, verso número 15, vai dizer assim, ó: essa afirmação é fiel e digna. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou pecador. Esse é o propósito de Cristo na nossa vida, nos salvar. Esse é o princípio fundamental. Todas as vezes que nós clamamos ao Senhor por uma mudança em nossa vida, e a nossa mudança for de contra esse propósito, isso não vai acontecer. Porque o propósito principal de Deus é salvar a tua vida, é salvar a tua alma, é estar na eternidade com você. E a gente precisa ser maduro para isso. Sabe quem passou por todas essas coisas? Que é um exemplo extraordinário para nós nessa noite? José do Egito. José do Egito, para aqueles que não se lembram, ele teve uma promessa de Deus: que ele seria maior do que o seu pai Jacó, que ele seria maior do que os seus irmãos, que ele seria muito próspero, grande, que ele abençoaria a sua família. Mas na primeira oportunidade, quando ele ainda era um jovem, de aproximadamente 17, 18 anos, sabe o que acontece com ele? Ele apanha dos irmãos e é vendido como escravo. Como pode isso? Muito crente olhar para isso e dizer assim: não existe essa promessa, eu duvido que Deus vai fazer isso na minha vida. Olha o que está acontecendo comigo agora. Mas a gente não consegue entender que Deus ele tem um plano na nossa vida. A gente não consegue entender o projeto de Deus na nossa vida. Deus tem um projeto para você, meu irmão. Ele tem um extraordinário para fazer na tua vida. A tua vida, meu irmão, para Deus é valiosa. Mas você precisa entender que o que você está vivendo hoje não é o final das coisas, não é o resultado final. Ele ainda vai chegar na tua vida. Tem um processo até lá. Aquele jovem continuou crendo no Senhor, e através da fé dele, ele prospera na casa na qual ele foi vendido. Ali dentro ele se torna grande. Ele se torna o segundo maior da casa, só abaixo do dono. Ele administrava o lar. E talvez na mente dele ele devia estar pensando: agora sim eu estou vendo a mão de Deus. Agora sim Deus está cumprindo a promessa dele. Mas sabe o que acontece depois disso? Ele é julgado dentro de uma cela de cadeia. Ele é preso e jogado num lugar ainda pior do que ele estava no início. Aquele jovem foi jogado na cadeia, no pior lugar que ele podia estar. E a cadeia daquela época, meu irmão, não era igual a cadeia de hoje, não. Não é a cadeia de hoje, vamos trabalhar lá. Tem um cafezinho da manhã, né? Tem um almoço, você tem prazo para sair. Naquela época, meu irmão, não tinha nada disso não. Você era jogado dentro de uma cela e não ia sair nunca mais. Qual é a expectativa que ele tinha? Mas Deus prometeu que eu seria maior que meus pais, maior do que os meus irmãos. Qual é a expectativa que aquele jovem tinha? Ele disse? Nenhuma. Mas ele tinha uma expectativa. Ele continuou crendo que Deus ia fazer um extraordinário na vida dele. Ele continuou crendo que Deus estava no controle da vida dele. Que ele não tinha poder para sair daquela prisão, mas Deus tinha poder para tirar ele de lá. E que se foi Deus que colocou, Deus iria tirar. Meu irmão, o que você está vivendo hoje, calma, não é obra do diabo, não. O diabo está furioso, hein? Ele já viu ele, calma. Eu nunca vi. É obra da mão de Deus na tua vida. Continua crendo nele. Mas como Paulo e Silas na prisão, foi julgado lá dentro,
Glória a Deus, aleluias. Eles glorificaram tanto a Deus naquele lugar que os céus não se conteram. Começaram as pilastras a tremer, começou aquela cadeia a desmoronar, as grades começaram a se romper, porque os céus não conseguiram, meu irmão, se conter diante da adoração daqueles dois, no momento de dificuldade. As circunstâncias para eles não importavam, o que importava era que Deus estava no controle da vida deles. Deus está no controle da tua vida. Então como que eu não vou me frustrar com o Senhor? Continue crendo. Mateus capítulo número 6, verso número 10. Continua crendo que Deus está no controle. Você orou, você diz, seja feita a tua vontade, e Ele está fazendo. Continua crendo, meu irmão. Foi isso que José fez. Ele continua crendo. E através da mão do Senhor, não através da mão dele, através da mão do Senhor, ele não só foi arrancado ali de dentro, como ele se tornou governador de todo aquele povo. Governador do Egito. Quem imaginava que um pequeno jovem que foi vendido como escravo, que estava numa cadeia, podia ocupar uma posição tão extraordinária? Ninguém, talvez nem ele mesmo. Mas esses eram os planos de Deus para a vida dele. Deus tem um plano para a tua vida. Não está acontecendo talvez da forma como você queria. Você esperava de uma forma, Deus está fazendo de outra. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Continua crendo que Ele está no controle da tua vida. Coloca primeiro no teu lugar. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria que os irmãos fechassem seus olhos. Eu queria que vocês começassem a orar ao Senhor. Quando o Espírito Santo de Deus colocou essa palavra no meu coração para trazer aos irmãos, ele dizia que tem gente aqui vivendo isso. Tem gente que não entende o que está acontecendo, que está chateado com o Senhor. Então eu queria que você começasse a orar ao Senhor. Comece a clamar a Ele, para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar no teu coração. Comece a orar ao Senhor, para que Ele comece a operar na tua vida, para que Ele abra os teus olhos, abra o teu entendimento, e você possa enxergar a mão dEle na tua vida. Tem gente aqui que está orando ao Senhor, dizendo assim: Senhor, eu não escuto mais a tua voz. Senhor, eu acho que o Senhor não mais ouve a minha oração. Mas eis que o Senhor está te dizendo nesta noite: preste muita atenção, Ele está no controle da tua vida.